Vamos então girar com os nossos repórteres, começando com o tema da Polícia Federal. A Polícia Federal foi ao STF pedir ajuda para desbloquear as rodovias. A repórter Yasmin Costa tem os detalhes, está ao vivo em Brasília. Yasmin, muito boa noite. Oi, William, boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo ali auxílio, principalmente da Força Nacional e também de helicópteros da Polícia Federal para tentar fazer esse desbloqueio das estradas, essas rodovias que estão bloqueadas desde da última segunda-feira, o último domingo ali após a eleição, o segundo turno das eleições, com a proclamação do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos caminhoneiros foram para as ruas, Polícia Rodoviária Federal tem atuado, mas o próprio diretor-geral da Polícia Federal, Silvinei Vasquez, ele, nesse ofício, ele afirma que todo o efetivo da PRF está mobilizado para tentar retirar esses bloqueios das estradas por todo o país, mas que ainda não está sendo efetivo, mesmo com o auxílio que também foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, o auxílio da força, das polícias militares. Ainda assim, eles não conseguem retirar todas essas manifestações, esses caminhões que estão pelas estradas do país. Inclusive, o Ministério da Justiça, viu, William, divulgou uma última atualização hoje sobre o número de multas, porque algumas pessoas estão sendo multadas ali por infrações cometidas por estacionarem esses carros ao longo das estradas do país, multas que podem variar de 5 até 17 mil reais ao todo. Do dia 31 de outubro até o dia 1º agora, de novembro, ontem, a polícia já aplicou ali cerca de 912, quase 1.000 ali, multas a essas pessoas. O número já possivelmente deve ter aumentado e o valor aí arrecadado em multa chega a 5 bilhões e meio de reais. Mas agora a PRF pede esse auxílio aí para a Força Nacional e também para a Polícia Federal para tentar acabar com esses bloqueios, como vocês estão falando aí. Até o próprio presidente Jair Bolsonaro já veio a público para falar, para pedir que essas pessoas interrompam o fluxo, deem, né, a liberdade de ir e vir para a população brasileira, mas por enquanto a Polícia Rodoviária Federal pede esse novo reforço para conseguir efetivamente desbloquear todas as estradas. A última atualização que a gente tem da PRF é que pelo menos 140 pontos ainda estão bloqueados em todo o país. Yasmin, você está em Brasília, a gente sabe que essas manifestações ainda estão acontecendo, já eu volto com você, mas deixa eu passar a palavra para os comentaristas da PAN. Vou começar por você, César, porque você citou durante o período da eleição a atuação da Polícia Federal. O Ministério Público pede a investigação do diretor da PF e da atuação dele. A gente sabe que numa situação, vou trazer como exemplo, a rodovia Presidente Dutra, você tinha pontos na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, você tinha em Barra Mansa, você tinha aqui já em São Paulo, em Taubaté, mais Cajamar, e esses eram os pontos fixos dos manifestantes, para além daqueles que estavam em deslocamento e paravam a rodovia a qualquer momento de forma aleatória. Então a PRF não tem um efetivo grande para poder cobrir toda essa área, e nós vimos que foram mais de 300 pontos. Como você analisa esse pedido da PRF de ajuda, de suporte de logística com apoio da Força Nacional de Segurança e essa investigação ou esse pedido de investigação do Ministério Público Federal da atuação do superintendente? Olha, William, na medida em que você tem o diretor-geral da PRF declarando voto no presidente da República, ainda que ele possa fazer isso, mas um dia antes da eleição, e no dia seguinte cria-se toda a situação que se criou, é óbvio que o Ministério Público vai ter que averiguar isso. É uma atribuição do Ministério Público ter que fazer inquirir isso, entender exatamente o que aconteceu. Houve um sem número de denúncias, você teve ações concentradas no Nordeste, que é precisamente a região do país na qual o Lula tem uma ampla vantagem, todo mundo sabe, enfim, uma série de coisas que são complicadíssimas e que cabe ao Ministério Público endereçar.
trazendo endereçando o que você traz de forma mais objetiva, me parece sim, é extremamente pertinente que isso seja feito, vai ser feito e vamos ver a que conclusão que isso chega. Agora, tem algo que me preocupa aqui, por exemplo, é que tanto o presidente da República quanto o Marco, por exemplo, continuam dizendo que foi uma eleição injusta. A mensagem que isso continua enviando para a população é absurda. Quer dizer, coloca todo o nosso sistema republicano em xeque, estimula a desobediência civil. Não é possível que o Bolsonaro e os principais comunicadores da direita não entendam isso. Enquanto vocês continuarem repetindo que a eleição foi injusta, que houve problemas, de qualquer ordem, é óbvio que essas pessoas vão continuar se mobilizando. Então, existe uma questão muito séria em andamento que já produziu danos terríveis, alguns irreparáveis, como morte, como gente perdendo patrimônio, gente sendo atropelada em massa, enfim. Se a gente continuar insistindo nessa direção de que a eleição foi injusta, ainda que quem tenha se articulado de forma a conduzir estelionato eleitoral, a conduzir assédios eleitorais, a utilizar a máquina pública para potencializar a própria campanha, foi a campanha do Bolsonaro. Então me espanta a disfarçatez que boa parte da direita e o próprio presidente ainda tenha de ficar chorando de mimimi que a eleição foi injusta. O Bolsonaro, além de ter feito a campanha mais suja da história, ainda conseguiu perder o pleito presidencial. Agora, perdeu passar bem, querido. A vida, o jogo democrático funciona assim. Em 2026 você pode voltar, articule-se. O que seguramente não ajuda é ficar estimulando desobediência civil, porque isso não caracteriza conservadorismo. Isso é um movimento reacionário, extremamente deletério para todo mundo que está envolvido na vida social. Marco Antônio, sua análise sobre essa investigação do Ministério Público Federal, esse pedido, e esse pedido de ajuda da PRF, falando, olha, eu não tenho braço para poder, não tenho braço de logística, de pessoal, para poder atuar em todo o território nacional, contendo essas manifestações. Então, de novo, a gente vê aqui o César, ele está preso nesse proselitismo político, sem conhecer a realidade da administração pública federal e da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, é o típico discurso de alguém que quer só tentar, de alguma forma, empechar o Bolsonaro. Fazer o quê? Empechar, né? Ele perdeu a eleição? Por que ele queria... Essa característica de uma pessoa que não sabe lidar com a derrota, isso, aquilo. Marco, eu não preciso fazer isso. Ele efetivamente perdeu a eleição. Talvez você não saiba, ele perdeu a eleição de fato. Hoje o César está empolgado, hein, meu? Você faz isso comigo ele tá constantemente. Eu aprendi as regras do jogo. Mas a grande questão aqui, César, é a seguinte. Você, vamos lá. E geralmente, de novo eu vou bater nesse ponto, e você vai me desculpar, eu vou bater nesse ponto até morrer, não tem problema. Eu adoro denunciar as falsas narrativas da esquerda. Vamos lá. E eu acho, às vezes, César, Qual é a falsa narrativa da esquerda? A sua percepção do mundo, ela é contaminada por uma cegueira ideológica. E eu vou explicar aqui por quê. Quando você fica atribuindo responsabilidade de terceiros a uma pessoa, no caso Bolsonaro... Ele é o presidente da República, Marco, não sou eu que estou atribuindo nada. Esse é o começo de uma história que você vai contar para a audiência, eivada de contaminação ideológica. Marco Antônio, você não acha que o presidente da República tem responsabilidade? Só me responde isso, muito brevemente. Eu não estou conseguindo só terminar. Deixa eu terminar. Vamos lá. A gente bate bola. É porque algumas coisas são absurdas. Então, a sua visão contaminada de ideologia marxista, esquerdista, o que ela faz? O que ela faz? A audiência não é boba, a audiência percebe. Mas é você que está falando de Marx, eu não falei de Marx. A audiência percebe isso. Você transmuta primeiro discurso em atos. Você acha que o presidente da República não é responsável por nada? Deixa eu terminar só. Você transmuta discurso em atos. Para vocês da esquerda é a mesma coisa. Discurso para vocês é igual a violência simbólica. Meu Deus, que loucura. E vocês gostam de caracterizar qualquer fala, qualquer discurso como um ato de violência se não é do agrado de vocês. E daí vocês reduzem a questão toda. Que loucura, Marco. A um espectro subjetivo. Tá delirante esse teu raciocínio. Calma lá. Eu calmo, mas discurso de ódio. Tá delirando. Discurso de ódio e fake news. E vocês usam esses dois subterfúgios para tentar, de maneira completamente antidemocrática, a reduzir
Eu é que sou antidemocrático. Sim, existem bolsonaristas cerceando o país faz 3 dias. E sou eu o marxista maluco que sou antidemocrático. Obrigado. Poxa, a gente tem maravilhoso, mas, cara. Só pra terminar. Maravilhoso. Cara, você tem noção do quanto maluco você permite o teu raciocínio se transformar? Calma lá, que é muito simples, é muito simples. É que Jesus quando amado. eu percebo a sua indignação, eu vejo que isso daí você sentiu mesmo, né? Mas tudo eu bem. senti o quê, cara? Vamos Marco, lá. a extrema-direita está travando as estradas do país faz 72 horas, pessoas morreram. Voos foram perdidos. Deixa eu só terminar. Pessoas foram atropeladas em massa. E você sou eu não que sou um autoritário marxista que você maluco. não ouviu o discurso oficial do Bolsonaro na terça-feira. 72 horas depois, cara. O discurso oficial do Bolsonaro na terça-feira. Ele tinha que ter feito aquilo no domingo à noite. E o discurso que ele fez hoje. Você está reconhecendo que aquele é responsável e que isso é importante. E outra coisa, não só você finge que não ouviu o Bolsonaro falar que não é favorável às obstruções, você continua esse fingimento aqui. Marco Antônio, duas vezes depois que ele falou. Tanto é que eu ouvi, só para terminar, quanto eu reconheci que isso é importante. Mas a prova da sua cegueira... Ele só fez com 72 horas de atraso. A prova da sua cegueira ideológica está escondida aí. Você tem um único argumento, Marco. Calma lá. É que você não deixa... Você tem um único argumento para vender curso na internet, eu não sei se você tomou energético, você está nervoso, mas deixa eu só terminar o raciocínio. Tranquilo. É que você tem um único argumento. Você está picotando. É que o marxismo... Só respeita um pouquinho aqui o raciocínio. Tá vendo como é ruim fazer isso, né? Não. Porque quando você faz comigo, você se diverte. Não, é que hoje você está aceleradaço. Hoje eu estou usando as tuas táticas. Você não está deixando concluir nenhum raciocínio. Vamos lá. Vou deixar. Então, você me deixa concluir depois. Só para conclusão aqui. Vamos lá. Então, esse discurso marxista contaminado por ideologia que o César tem, e ele sabe que ele tem, a gente tem um problema. Por quê? Porque ele já ouviu o Bolsonaro falar 2 vezes, terça e quarta-feira, já são 10h20 da noite, e ele está repetindo que o Bolsonaro é favorável ao... Eu não falei nada disso. Você falou que ele está gravado, você vai passar vergonha. Eu não falei absolutamente nada disso. E outra coisa... Eu te disse que ele falou Deixa eu terminar, você vai poder responder. De atraso. Só respeita o tempo. Mas é porque só respeita o tempo. Não, você está falando faz 5 minutos. E ele deu exatamente essa conotação de que o Bolsonaro é permissivo a esse tipo de ato. E outra coisa que ele subestimou aqui, que é a inteligência da audiência, quando se trata do aparato da Polícia Rodoviária Federal. Meu Deus. A Polícia Rodoviária Federal, sim, fez o trabalho desde o momento em que iniciaram as obstruções. E também, e eu falei aqui no meu primeiro comentário, com a Polícia Militar em alguns estados. Isso aconteceu de fato. O Ministério Público está investigando. E para concluir, Vamos. Quando a polícia pede ajuda das forças nacionais, ela faz com exatamente esse fundamento de falta de quadros, de falta de equipe, de falta de pessoal. Provavelmente isso vai ser aprovado. Agora, outra coisa interessante, e é até uma discussão mais elaborada que eu acho legal, não deveria ser para o Supremo. Isso deveria ser uma coordenação direta junto com as forças nacionais. Você está monopolizando o tempo. E só para concluir, Senhores. O que aconteceu no período eleitoral, completamente regular. As inspeções e as blitz que houveram no período eleitoral... O Ministério Público está investigando porque é um bando de esquerdista marxista maluco. O que existe, infelizmente, fora do Judiciário, é também muito ativismo dentro do Ministério Público Federal. Nesse exato momento, nós estamos com 126 bloqueios em 14 estados, segundo a PRF. A Yasmin Costa está ao vivo com a gente em Brasília. Yasmin, em Brasília, eu tenho alguma manifestação nesse exato momento? Olha só, William, o que acontece é o seguinte, eu estou aqui no setor militar urbano, em frente ao quartel-general do Exército, onde ocorreu ao longo de todo esse dia essa manifestação aqui em Brasília, porque inicialmente a ideia era que essa manifestação ocorresse na esplanada dos ministérios, mas conforme o número de manifestações nas estradas foi crescendo, a Polícia Militar aqui do DF cercou também ali a região da esplanada e esse grupo veio para cá, um grupo muito grande, milhares, quiçá milhões de pessoas estiveram por aqui ao longo de todo o dia, muitas famílias, William, muitas crianças, pessoas idosas, todos aqui pedindo
uma posição das autoridades com relação a todo esse processo eleitoral desse ano. Muitas insatisfeitas com a eleição do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e algumas, inclusive, pedindo uma intervenção federal, um ponto que todos estavam levantando. Ao longo do dia, palavras de ordem, hino nacional, um clima aqui muito ordeiro, as pessoas vestidas de verde e amarela, mas todo mundo ali em prol de uma única causa, todos aqui muito ordenados, uma manifestação muito pacífica. Eu não vi nenhum problema, eu estou aqui desde o começo da tarde, eu não vi nenhum problema, banheiros químicos foram instalados aqui, as pessoas, assim, por conta própria, recolhendo o lixo, que a gente pode ver, a gente teve que se afastar um pouquinho, a gente não ficou ao longo do dia dentro da manifestação, a gente foi lá, fez as imagens que a gente já vai acompanhando ao longo da programação, mas por conta do sinal que fica muito congestionado, a gente não consegue fazer de dentro dessa manifestação nossas entradas ao vivo. Por isso a gente precisa vir para um lugar um pouquinho mais afastado, a manifestação está mais ao fundo aqui. O que acontece nesse momento é o seguinte, quando deu 10 horas, um trio elétrico que estava aqui tocando música, hino nacional, toda hora o hino nacional, o hino à bandeira, o hino da independência. Quando foi 10 horas, um dos organizadores subiu no trio e disse que por conta da lei do silêncio iria desligar o som, mas que muitas pessoas ainda poderiam ficar aqui. E isso está acontecendo. Eu conversei, inclusive, com algumas pessoas que montaram barraca aqui em frente ao quartel-general do Exército, que tem uma praça aqui que chama Praça dos Cristais, e essas pessoas montaram barracas aqui. Inclusive eu conversei com a dona Maria, a Raquel, mãe e filha, estão aqui desde o domingo à noite, quando foi ali determinado, né, foi dado ali o resultado das urnas eletrônicas de que Lula seria o presidente da República. Elas vieram para cá desde domingo e estão revezando, trazem comida, trazem lanche para elas e outras pessoas que estão por aqui. Mas nesse momento as pessoas já começam a dispersar, voltarem para casa, mas algumas, como eu disse, ficam aqui, estão acampadas. E o que elas me disseram ao longo de todo esse dia? Disseram o seguinte, que essa manifestação de hoje, que teve mais corpo, é o primeiro passo, viu? E eles disseram que vão continuar nas ruas, vão continuar pedindo um posicionamento das autoridades, porque a população diz que não está satisfeita com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e que quer uma intervenção. Também é um pedido deles feito por aqui. Agora, o que a gente acompanha por aqui é realmente esse movimento de saída, mas alguns ainda ficam por aqui e ainda dizem que amanhã vão continuar com essa grande manifestação. Yasmin, obrigado pela informação. É claro que no dia de hoje era um feriado nacional, então você tinha um poder de mobilização maior desses manifestantes. Nós tivemos, e através das imagens, nós estamos vendo aqui na Jovem Pan News, das rodovias, dos pontos onde os caminhoneiros atuavam. Nós tivemos o pronunciamento do presidente, já eu vou mostrar para os senhores na íntegra, onde ele fala e pede a liberação da pista em função dos transtornos. E nós tivemos uma mobilização em outros pontos, como a Yasmin trouxe agora, essa movimentação em Brasília, aqui em São Paulo, em frente ao Comando Militar da região sudeste. Nós tivemos que fica ali em frente ao Ibirapuera, aqui em São Paulo. Nós tivemos no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Palácio Duque de Caxias, no Comando Militar do Leste. E o tema intervenção militar gera muita dúvida, muita incerteza. E César, eu vi que você ficou muito incomodado quando esse tema veio agora, e Yasmin falava sobre essa solicitação de uma intervenção federal que não é constitucional. E aí, em alguns momentos, e vídeos circulam que os manifestantes, e como você não tem uma liderança, são vários vídeos e vários pronunciamentos. Fato é, o que os manifestantes querem? É um governo provisório? É não aceitar o que foi decidido no domingo? Isso é constitucional? E como atender a essa reivindicação, a essas reivindicações, já que você não tem uma liderança formada?
Veja, William, é um excelente ponto. Ao longo dos últimos 4 anos, esse tipo de raciocínio delirante, de que a esquerda vai tomar conta do mundo, do marxismo, do comunismo, enfim, esse tipo de coisa foi tão incisivamente reiterado no imaginário coletivo brasileiro que, em última análise, produz esse tipo de coisa. Então as pessoas não sabem exatamente como é que funciona uma república, elas acham que eu vou resolver com base no uso da força, porque os esquerdistas, abortistas, comunistas, maconhistas, enfim, cria-se um senso de arbitrariedade no qual eu simplesmente não aceito o resultado do jogo democrático. Então eu quero invocar artigo 142, que o governo não é legítimo, que houve injustiça durante o pleito presidencial. Eu insisto, o que isso faz, em última análise, é produzir um processo de desobediência civil. Toda a república na qual eu, você, Marco, Bolsonaro, todo mundo habita, depende intrinsecamente desses pilares que a sustentam. Na medida em que você começa a pedir intervenção militar 2, 3 dias após uma eleição que foi conduzida e houve um vencedor no qual toda a sociedade internacional, através de observadores, reconheceu a validade do pleito, então é todo mundo comunista, esquerdista, marxista. O Biden é comunista, esquerdista, a Europa ocidental... Pelo amor de Deus, Marco, pelo amor de Deus, veja, Marco Antônio está dizendo que o Joe Biden é marxista, leninista, comunista. Deixem isso registrado. Agora, todo mundo da Europa ocidental, Joe Biden, o mundo inteiro que não está alinhada com a extrema-direita bolsonarista é marxista, comunista. Enfim, é extremamente lamentável e incorre. Cara, é uma delícia para nós que estamos... Só para concluir, William, perdão. É uma delícia para nós que estamos no estúdio, e pode parecer engraçado para nós que estamos no estúdio. O que isso faz na rua, no chão, Marco, é extremamente preocupante. Catalisa um processo de desobediência civil e que a gente vai ter uma dor de cabeça terrível ainda, mesmo o Bolsonaro tendo dito isso na tarde de hoje, ao longo dos próximos dias. É seríssimo. Eu peço que você use com responsabilidade o poder e a ressonância que você tem junto à extrema-direita, Marco. Marco, vamos dentro da... Você é um homem do direito, Marco. Então, dentro do direito, como nós podemos enquadrar ou formular uma teoria para sustentar essa manifestação? É possível, dentro da área do direito, legitimar esse pleito desses manifestantes? Então, não vamos misturar a pergunta. A gente tem 2 coisas diferentes. A manifestação está dentro de qualquer direito individual do cidadão, em todos os sentidos. Mesmo pedindo uma intervenção militar? Não, pedindo qualquer coisa eu posso me manifestar. Isso daí não tem. A não ser, você pode pedir um assassinato, você pode se manifestar e pedir um assassinato. Não. Isso você está dando exemplo de discurso de ódio efetivamente. Inclusive, eu falo intervenção isso, militar é inconstitucional, Marco Antônio. Evidentemente, você não pode descaracterizar ato antidemocrático. Você precisa ter algumas aulas sobre liberdade de expressão. Claramente, você não sabe o que é. Agora, você precisa ter aula sobre a Carta Magna brasileira. Se eu pegar uma gotinha do sangue do César e for analisar o DNA dele, sabe o que eu vou achar? DNA antidemocrático. Que o César, ele tem isso no espírito dele, infelizmente. Quando ele fala um absurdo desse, algo abjeto como o que ele falou agora, que a pessoa não pode se manifestar livremente, pedindo parâmetros inconstitucionais, não pode. Você não pode. Ô, César, deixa eu te pedir contar uma golpe coisa. militar César, é inconstitucional, Marco Antônio. Você precisa Marco, ouvir um pouco mais. Pedir golpe não pode ser feito. Amigão, tem 250 artigos. Muito bem. É uma das maiores constituições do mundo, a 3ª mais prolixa do mundo. E eu vou te falar outra coisa. Qual o malabarismo Você semântico? provavelmente não conseguiu ler a Constituição inteira de cabo a rabo até hoje, porque é chato. E eu vou te falar mais. Então, se vende essa imagem de que eu sou erudito para fazer malabarismo semântico. O fato é que estimular golpe de Estado não pode, Marco. Acho que é simples assim. Você só... as intervenções, acho que você está exagerando um pouco. Tô meio energético. Porque você faz isso comigo, via de regra. Vamos lá. Você tem, com uma Constituição gigante como essa e com uma série de competências atribuídas aos tribunais superiores, você tem o avanço dos magistrados, dos ministros, sobre direitos e garantias individuais do cidadão e sobre competências do Poder Executivo. Qual o teu ponto? Deixa o malabarismo semântico. As pessoas estão
completamente revoltadas com isso. Estar revoltado é uma prerrogativa que você tem nessa república. Estimular golpe institucional não é. Presta atenção que você precisa entender definitivamente o que é ativismo judicial. Muito obrigado. Você não sabe o que é ativismo judicial, certo, vamos lá. Mas a gente está aqui para isso. Certo. Quando você tem a invasão da competência do Executivo, no caso do presidente Bolsonaro, por parte do Judiciário, seja TSE, seja Supremo Tribunal Federal, você tem um problema seríssimo, que é a Constituição sendo violada, Marco Antônio. a Constituição sendo violada do William foi sistematicamente. Eu estou tentando te explicar, mas você está muito fechado no Mídia Ninja. Não. Você está lendo muito Mídia Ninja. Você está assistindo muito Brasil Paralelo, cara. É. Então, quando você vê a violação sistemática da Constituição pelos órgãos de cúpula do Poder Judiciário... Essa acusação é você que está fazendo. Trouxa, você está fazendo essa acusação. Não é trouxa e o povo viu não só o governo federal, o Poder Executivo, ser violado sistematicamente, mas a própria Jovem Pan sofrer atos de censura pelo TSE. A população se indigna com razão com relação a isso. E eles estão expressando essa indignação. Então você está legitimando os pedidos de golpe não é isso. Militar. Eu legitimo qualquer tipo de manifestação e clamor popular no sentido de ainda vociferar. Que incorra em inconstitucionalidades. Não é inconstitucional a expressão, meu caro. Evidentemente, demandar um golpe parlamentar, um golpe militar, 2 dias depois da instituição... Deixa eu te falar uma coisa. A expressão nunca vai ser inconstitucional. A expressão nunca vai ser inconstitucional. Você está me desculpando. Você precisa ter uma noção clara do que é a liberdade de expressão. As pessoas que estão na rua se manifestando... Meu caro, liberdade de expressão é uma coisa, liberdade para agredir e passar por cima dos valores republicanos é outra. Se o outro grupo é contra a censura... Você, como jurista, devia saber isso. Se mais um grupo fala em 142 ou intervenção militar ou qualquer coisa, isso nunca vai ser um crime no Brasil. E se você quer criminalizar nunca vai ser um crime, você é um cara que tem, sim, um sangue despótico, autoritário e completamente eu é que sou o déspota. Eu posso trazer